A Biblioteca de Alexandria era a biblioteca mais antiga da Antiguidade Clássica. Sua construção terminou no século III a.C. Foi construída durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, fazendo parte de uma instituição de pesquisa chamada Museum, sendo considerada um dos maiores centros de conhecimento da Antiguidade. Quer conhecer mais sobre essa incrível biblioteca? Continue conosco, iremos lhe apresentar todos os detalhes. Assim, você entenderá a importância da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, localizada no Egito, tinha um acervo constituído com mais de 300 mil livros, mas foi destruída há muito tempo atrás. Por isso, não há um número específico de quantidades totalmente exato. Os especialistas divulgaram um número mínimo de livros, 300 mil. Porém, há afirmações de que ela abrigou quase 700 mil volumes acadêmicos, literários e religiosos. Isso não parece muito comparado com as bibliotecas atuais que possuem mais de 1 milhão de livros. Porém, é importante ressaltar que naquela época o desenvolvimento do conhecimento estava ainda no início e que 300 mil livros já eram bastante para o período em que a biblioteca foi construída. Além disso, é necessário considerar que antigamente não existia impressora, portanto tudo deveria ser escrito à mão, fazendo com que cada rolo de pergaminho da biblioteca fosse praticamente único, contendo apenas algumas cópias em poucos lugares. Ela não abrigava livros propriamente ditos, apenas continha quantidades excessivas de rolos de pergaminhos. O processo de montar livros com capas de lombadas surgiu na Idade Média, muito tempo depois que a Biblioteca de Alexandria foi fundada. A ideia de construir uma biblioteca surgiu apenas quando os gregos estabeleceram uma visão do mundo maior, onde os filósofos e cientistas começaram a imaginar como seria compartilhar com a população todo o conhecimento que tinham, criando algo que fosse como uma biblioteca mundial. Atualmente, isso seria provavelmente impossível, pois sabemos que há muitos oceanos e países, o que resultaria na extrema dificuldade de chegar até essa biblioteca sempre que fosse possível. No entanto, naquela época era possível porque não eram todos os continentes que haviam sido descobertos, e nem todos os países relevantes possuíam uma escrita organizada. As escolas para ensinar os alunos localizavam-se ao redor de Alexandria, sendo facilmente acessadas sem precisar atravessar grandes oceanos. Essa biblioteca significa praticamente todo o conhecimento que existia no mundo antigo, além de ter servido como inspiração para os modelos de universidade que existem hoje em dia. Os gregos ficaram muito impressionados com as habilidades dos seus vizinhos, principalmente os egípcios, visto que eles conseguiam repassar seus ensinamentos de uma maneira que não fosse oral e sim escrita. Mesmo que os gregos tenham descoberto e criado muitas coisas, seus vizinhos também descobriram e produziram muitos tipos de conhecimentos que foram apenas aprofundados e aperfeiçoados pelos gregos. Diversos filósofos e estudiosos gregos viajaram até o Egito, assim como Heródoto e Platão, para que pudessem aprender e entender a cultura dos egípcios. Eles tinham um conhecimento muito importante sobre geometria, trigonometria e astronomia, além de idiomas, literatura, agricultura, navegação, engenharia e medicina. Rolos de pergaminho sobre todos esses assuntos enchiam as paredes da Biblioteca de Alexandria. A biblioteca contava com 10 laboratórios de pesquisas, salas de estudos, jardins botânicos, observatórios astronômicos e um zoológico com animais trazidos de diferentes partes do mundo, sendo construída em 300 a.C. e queimada em 48 a.C. O criador da biblioteca era Ptolomeu II. Ele criou a biblioteca após seu pai ter construído um templo dedicado às musas gregas e divindades gregas das artes. Supõe-se que a organização de obras da biblioteca era feita da seguinte maneira: se você quisesse pegar um rolo de papiro para ler ou estudar e tivesse qualquer outra obra escrita que contivesse algo sobre trabalhos acadêmicos, religiosos ou uma obra literária, você deveria entregar o documento que estivesse em sua posse para uma pessoa que iria fazer uma cópia daquele documento. Sendo assim, a biblioteca ficaria com a obra original e você ficaria com uma cópia. Dessa forma, ela conseguiu crescer sem que houvesse uma pressão grande em cima dos estudantes, cientistas, filósofos, escritores e outros profissionais que produzissem obras e trabalhos. Outra forma
forma de aumentar o acervo de livros da biblioteca era mandar pessoas encarregadas de comprar ou roubar os livros de outras bibliotecas nos arredores do Egito. Além disso, todas as embarcações que entravam na cidade eram revistadas pelas autoridades para terem certeza de que a biblioteca teria uma cópia de cada pergaminho que estivesse na cidade. A biblioteca foi destruída pelo incêndio, porém, há muitas versões da história, e ninguém sabe a origem do fogo. Uma das versões da história culpa Júlio César pelo evento. Ele estava à procura de Pompeu em uma festa dentro do palácio de Ptolomeu II. Enquanto planejava a captura de Pompeu, Júlio César conheceu Cleópatra, se apaixonando por ela, colocando-a no poder à força, matando todos os tutores do rei, exceto um. Ele não queria que esse tutor fugisse pelo mar, portanto, ao perceber que essa seria uma possibilidade, mandou incendiar todas as embarcações do porto. Há uma outra versão dessa mesma história, relatando que haviam dois homens querendo matar Pompeu, o homem que estava sendo perseguido e procurado por Júlio César. Porém, Júlio César queria Pompeu vivo, por isso decidiu executar os homens que planejavam matar Pompeu. Um desses homens foi morto, porém o outro conseguiu escapar. Júlio César estava cercado pelos homens de Ptolomeu, e ao perceber que não teria homens o bastante para lutar contra o exército do rei, Júlio César mandou os homens que o acompanhavam e que estavam do lado de fora do palácio ateassem fogo às embarcações do porto da cidade, inclusive as suas próprias. As histórias divergem, mas em todas o culpado teria sido Júlio César. Segundo o poema do poeta Lucano, o fogo se espalhou com facilidade pela cidade, afundando os navios e alastrando-se pelas casas próximas do ancoradouro. Seu poema conta que as chamas espalharam-se pela cidade, chegando a depósitos de grãos e livros, onde destruiu um acervo de 40 mil rolos pertencentes à Biblioteca de Alexandria. Essa teoria é contestada por documentos escritos pelo Júlio César, afirmando que o material do qual eram feitas as casas e grande parte da cidade eram muito bons, por isso seria difícil que tanta coisa pegasse fogo. Outra contestação feita é que a biblioteca se localizava longe do porto, sendo possível apagar o fogo antes que ele chegasse à biblioteca. Após esse evento, o ato de queimar livros tornou-se um significado muito grande e pesado, pois a destruição da maior fonte de conhecimento da antiguidade foi atingida pelo fogo. A biblioteca foi reconstruída em 2002, não tendo o mesmo valor intelectual que possuía naquela época, pois há estimativas de que já estaríamos cerca de 1000 anos à frente do que estamos atualmente em questão de assuntos como medicina e ciências. Milhares de registros foram perdidos e nunca iremos ter conhecimento sobre eles. Um exemplo é o registro que conseguiram resgatar da biblioteca, mostrando que Aristarco de Samos já havia dito que a Terra orbitava em volta do Sol, assim como os outros planetas. Isso só foi comprovado 2000 anos depois por Nicolau Copérnico. Recentemente, existem 8 milhões de livros na biblioteca, salas de aulas, laboratórios especializados, galerias de exposição e centros de convenções. O diretor do museu presume que a tumba de Cleópatra deve estar perto da construção, conforme está nas histórias que contam que ela adorava andar na biblioteca. Esperamos que tenham gostado e entendido a importância dessa magnífica biblioteca. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amigo, ativar o sininho e também falar a sua opinião nos comentários sobre esse fato histórico. Muito obrigado por assistir e até a próxima.